Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Estamos aí para mais um dia de manhã com Deus. Como foi o teu final de semana? Como foi a tua sexta, o teu sábado, o teu domingo? Creio no Pai que foi tudo bem, em nome de Jesus. Que Deus é aquele que está no controle da nossa vida. Amém? E quando Deus está no controle, tudo vai bem. Hoje, dia 6 de outubro, início aí da semana, na segunda-feira de 2025. Quem vos fala é tua irmã em Cristo, Paula Ferreira. E Deus está trazendo uma mensagem ao nosso coração que está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 17. O título é Uma mulher é curada no sábado. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viessem à frente e lhes afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado? Esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos, havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Aleluias. Vamos orar a Deus. Hoje eu quero começar orando por esta palavra, para que o Senhor venha nos dar direção e venha nos ensinar através desta cura, não somente por ser no sábado, mas é a cura de uma mulher encurvada, uma doença na carne que aquela mulher tinha, aprisionada por espíritos demoníacos. E nessa manhã eu quero orar por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, mais uma manhã com Deus. O Senhor é aquele, meu Pai, que vai adiante da nossa vida, que vai endireitando, meu Pai amado, as nossas veredas. Nesta manhã tu nos traz esta palavra da mulher encurvada, meu Pai, que ali, meu Pai, sofria de uma enfermidade há 18 anos. Senhor, eu não sei como está o teu povo nesta manhã, mas eu quero, meu Pai amado, Pai querido, profetizar sobre a vida de cada um, Senhor, aonde esta mensagem chegar. Que em nome de Jesus venham ser libertos, venham ser libertas para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a enfermidade que esta pessoa está sofrendo, mas eu tenho certeza que neste momento o Senhor está entrando com livramento, com cura, em nome de Jesus, tocando o Senhor nesta enfermidade. Tem enfermidades, meu Pai, que é para médicos, mas tem enfermidades que é na alma, tem enfermidades que é espiritual, e aí é somente com o Senhor. Aonde for carnal, meu Pai,
que nesta manhã esta pessoa vai encontrar a cura, meu Pai. Pai, se for para os médicos, que ela vai para os médicos, mas se for espiritual, que nesta manhã, da mesma forma que o Senhor operou sobre a vida dessa mulher encurvada, o Senhor curou, e há 18 anos que ela estava sendo aprisionada pelo maligno, caiu por terra e ela glorificava o nome do Senhor. Assim, meu Pai, eu profetizo nesta manhã sobre a minha vida, sobre a vida, meu Pai amado, de todos aqueles que ouvirem, Senhor, a minha voz através do Espírito Santo de Deus, através deste canal Manhã com Deus. Eu quero, Senhor, ministrar sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, da minha parentela, de A a Z, sobre a vida, meu Pai amado, Pai querido, de todos aqueles, Senhor, que estão no canal pedindo por socorro, pedindo por uma cura, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, assim como o Senhor visitou esta mulher, o Senhor está visitando a nossa vida, os nossos, em nome de Jesus. Pai, opera o teu milagre como o Senhor sempre faz, sempre fez e fará com excelência. Meu Deus, pessoas, meu Pai, que pedem socorro para ser mães, que nesta manhã, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, endireitou esta mulher que estava, meu Pai, com esta enfermidade, Senhor, o Senhor vai, meu Pai, mudar cativeiro de mães, de filhos ausentes, em úteros ausentes no mundo espiritual, vamos dizer assim, porque eu sei que no mundo espiritual, o Senhor já alcançou mães como Sara, e nesta manhã vai descer para o carnal todas as bênçãos, meu Pai, sobre estas vidas, e elas serão curadas, o útero delas vão ser limpo, e se for limpo, vai virar o lado direito, para que venha a ser gerados aí filhos e filhas do Senhor. Meu Deus, entra no impossível, aonde, Senhor, nós não podemos ir, que as mãos do Senhor chagadas entra nesta manhã sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada pedido de oração por libertação no canal Manhã com Deus, cada pedido de socorro, Pai, está em tuas mãos, Senhor. Cada um, Senhor, eu entrego a ti nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nos ensina nesta manhã através desta mensagem que está indo para o canal, em nome de Jesus, e que vidas venham ser edificadas. E eu creio, meu Pai, no testemunho vindo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aqui fala a palavra do Senhor, né? Em Lucas capítulo 13, do 10 ao 17, sobre uma mulher encurvada. A cura desta mulher, ela ocorreu num momento decisivo do ministério de Jesus. Provavelmente aí durante a sua última jornada rumo a Jerusalém, pouco antes dele ser crucificado. O milagre aconteceu dentro de uma sinagoga, possivelmente ali localizada na região da Pérea. Jesus curou a mulher encurvada durante um sábado. O sábado, segundo a lei mosaica, era o dia sagrado do descanso consagrado ao Senhor, como está lá em Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Portanto, todas as atividades consideradas trabalhos deveriam ser evitados, a menos que fossem absolutamente necessários, expressadamente permitidos pela lei. Do contrário, nada se podia fazer naquele dia. Ao longo dos evangelhos, milagres de cura realizados por Jesus no sábado costumavam suscitar debates e crítica dos líderes religiosos ali, pois eles o viam como um homem que violava as leis, os mandamentos de descanso que Deus deixou. Por isso, a cura da mulher encurvada foi acompanhada de insatisfação do líder da sinagoga. Mas quem era aquela mulher encurvada? O texto diz que enquanto Jesus ensinava, uma mulher encurvada entrou na sinagoga. Talvez ela estivesse na expectativa de ouvir uma palavra de consolo, pois ali certamente já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia ela não menciona o nome dessa mulher, nem diz precisamente de qual cidade ela vinha.
Lucas apenas ele descreveu a sua condição e aponta que ela se encontrava nessa situação há 18 anos. Irmãos, o que é 18 anos? É muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai relatar para nós que ela tinha um espírito de enfermidade. E essa expressão, ela sugere que sua condição ia além daquele problema físico propriamente dito. E alguns entendem que ela estava realmente possuída. Pela Bíblia aqui, é como se ela tivesse 18 anos possuída por demônios. Outros percebem que havia algum tipo de aflição demoníaca que a prostrava, a ponto de ela ficar encurvada sem conseguir se endireitar. De fato, havia uma ação demoníaca sim envolvida ali, ainda que não necessariamente uma possessão evidente como a que se observava em outros relatos bíblicos, como na história do gadareno que vivia ali endemoniado. Ela ali não se manifestava, mas aquele demônio estava alojado dentro do corpo daquela mulher. Imagina nesse momento o sofrimento dessa mulher. Aquela doença não somente lhe causava transtornos físicos, mas também lhe trazia grande sofrimento emocional e social. Imagina alguém perturbado por demônios. E na cultura judaica do primeiro século, as limitações físicas costumavam levar à marginalização. Muitas vezes as pessoas eram vistas com desconfiança e até na sociedade, ou com algum castigo divino. Na mentalidade daquele povo era comum enxergar pessoas que sofriam de problemas crônicos como mais pecadores e merecedores do juízo divino. Para eles ali, quem tinha aquela enfermidade na carne é porque era pecado, é porque estava endemoniado, era algo que tinha cometido. Como nos dias de hoje não é diferente. Nós vamos chegar nos dias de hoje. Acredita-se que aquela enfermidade daquela mulher possa ter sido uma condição em que os ossos da coluna se fundem, tornando impossível aquela mulher manter-se numa postura natural e ocasionando ali terríveis dores. Imagina com você agora. A gente que sente problema na coluna, eu tenho problemas na coluna. Você aí, que sofre com dores na coluna, imagina essa mulher sofrendo 18 anos com esse problema sem poder se levantar. 18 anos não são 18 dias. Mas naquele momento, aquela mulher esteve ali no lugar certo. Ela ouviu falar de Jesus com toda certeza, por isso ela foi. Porque quando nós escutamos esse nome que há poder no céu e na terra, nós temos que ir atrás, porque Ele é o dono do milagre. Ele é o dono do milagre, aleluias, louvado seja a Deus. Ele é o dono da minha vida e da tua vida. Mesmo Jesus, ele ali ocupado em seu ensino, ele percebeu a presença dessa mulher, a sua condição, e ele interrompeu seu ensinamento para chamá-la à frente da sinagoga e rapidamente colocou um ponto final naquele sofrimento. Como hoje o Senhor também está pondo um ponto final nesse sofrimento. Eu não sei se é na tua alma, se é na tua carne, mas toma posse da tua vitória nesta manhã. Jesus ele não precisou fazer sensacionalismo, promover um espetáculo religioso. Jesus não precisou planejar um ato profético, não. Ele não precisou recitar nenhum salmos para quebrar amarras, ele muito menos marcar uma campanha de 7 dias para libertação. Jesus apenas se dirigiu àquela mulher com toda a autoridade e ternura, dizendo: mulher, você hoje está livre da tua enfermidade. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim, para você:
você: ei, mulher, você está livre desta enfermidade. Ei, homem, você está livre desta enfermidade. Hoje o Senhor está dizendo: não vai precisar fazer campanha, não vai precisar recitar salmos, porque eu estou no controle, é eu que estou dando a ordem hoje, e você está sendo curado, está sendo curada, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra nesta manhã e seja grato àquele que promoveu o milagre sobre a tua vida nesta manhã. Aleluias. Então, quando Jesus ele impôs ali as mãos sobre aquela mulher, o milagre se concretizou no mesmo instante, na mesma hora. A coluna dela se endireitou e o peso de 18 anos de sofrimento caiu por terra. Na mesma hora, diante da congregação reunida, a mulher se ergueu e glorificou a Deus, tomada de gratidão. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim, para você: ei, endireita e levanta e agradece, porque o Senhor está te livrando, está entrando hoje no teu impossível, no meu impossível. Deus entra nas causas impossíveis hoje e faz uma nova história. E aonde Jesus entra, tem testemunho. Que nós possamos ser gratos a tudo que Ele tem feito. Mas aqueles líderes ali não gostaram. Ao testemunhar esse milagre, a gente podia esperar, né, que os líderes ficassem maravilhados, que todos se alegrassem, rendessem graças a Deus. Mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor, ela relata que ao invés de ficarem maravilhados pelo milagre ali ocorrido, o dirigente da sinagoga se indignou porque a cura foi realizada no sábado. Em vez de louvar a Deus, ele censurou a multidão, reclamando que a cura não deveria acontecer naquele dia. Vê se tem dia para ser curado, vê se tem dia para o Senhor manifestar o teu milagre, pois haveria 6 outros dias para trabalhar. É interessante notar que o líder da sinagoga não confrontou Jesus diretamente. Talvez por falta de coragem. Mas quando nós estamos com Cristo, o inimigo, ele olha, ele rige os dentes, mas ele tem que ver o milagre do Senhor acontecer e de repente ele não tem condições nem de confrontar, porque nós estamos debaixo da proteção daquele que controla a nossa vida, o nosso ser, o leão da tribo de Judá. Aleluias, louvado seja Deus. Quando nós reconhecemos quem somos nós na presença do Senhor, não tem inferno que se levanta, porque ele levanta para cair. E aquele homem, ele conhecia a Escritura, mas a interpretava e aplicava de forma completamente distorcida. A sua atitude deixava claro seu legalismo. Para ele, a aplicação fria e inflexível da lei era mais importante do que a compaixão pelo sofrimento daquela mulher ou de qualquer outra pessoa, porque era um dia de sábado. Ele que deveria zelar pelo bem dos que se reuniam para estudar as Escrituras, havia se tornado um obstáculo à misericórdia do Senhor. Aquele líder, o líder da sinagoga e seus apoiadores estavam tão preocupados com a observância do ritual do sábado que não perceberam que estavam diante daquele que é o Senhor do sábado, como Ele é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Aleluias! Mas eles estavam ali diante da sua religiosidade. Aquelas pessoas chegavam a ponto de pensar que podiam interferir na agenda de Deus e determinar o dia em que o poder divino poderia ser manifestado. Pura loucura de quem pensa isso. Mas a resposta de Jesus foi muito clara. Diante do líder, chamando aquele homem e os que concordavam com ele de hipócritas, em sua resposta, Jesus evidenciou a inconsistência do raciocínio deles lá em Lucas 13, do 15 e 16. Jesus ele argumentou que se era permitido desamarrar um boi ou um jumento para dar-lhe água no sábado, por que seria proibido libertar uma mulher, filha de Abraão, de um sofrimento que pendurava ali tantos anos?
Para aqueles hipócritas, as necessidades de um animal podiam ser atendidas no sábado, mas as necessidades de um ser humano não. Um aflito ali não podia. Eles negligenciavam. Até o próximo dia. Eles estavam dispostos a deixar com que aquela mulher ficasse mais um dia atormentada pelo diabo, apenas para que sua religiosidade vazia fosse preservada. E o Senhor não é Deus de religião. O Senhor não opera na religião. O Senhor opera na fé. E Ele te chama hoje para esta fé. Mas a resposta com que Jesus reafirmou a dignidade humana acima das interpretações legalistas, a autoridade do Senhor não contrariava a lei, mas a interpretava segundo o verdadeiro propósito de Deus para Jesus. O sábado não era ocasião para prolongar o sofrimento como os seus opositores queriam, como eles queriam que fosse, mas sim a oportunidade para mostrar a bondade divina. E no versículo 17, percebemos os efeitos da repreensão e da ação de Jesus. Todos os adversários do Senhor ficaram envergonhados, sem argumentos para rebater tamanha demonstração de poder e misericórdia e sabedoria. Enquanto isso, as pessoas simples, em sua maioria, passavam a exultar de alegria e a louvar a Deus, não apenas pela cura daquela mulher, mas por todos os feitos, por todas as maravilhas que Cristo vinha realizando em seu ministério. O que Jesus nos fala nesta manhã deixa para nós que o ministério de Jesus, a manifestação do reino de Deus, gera alegria, louvor por parte daqueles que crê, daqueles que buscam, daqueles que têm fé, mas constrange ou irrita aqueles que por orgulho não aceitam a palavra de Cristo. O que nós podemos aprender com a lição desta mulher nesta manhã? Em primeiro lugar, a história da mulher encurvada nos ensina sobre o olhar compassivo de Jesus, ao mesmo tempo que nos convida à compaixão. O texto não diz que aquela mulher gritou por socorro ou chamou a atenção para si mesma. Ainda assim, Jesus a viu e se compadeceu dela. Muitas vezes passamos por pessoas que, como a mulher encurvada, sofrem em silêncio e se sentem invisíveis. Aprendemos então que precisamos cultivar esse olhar compassivo de Cristo, buscando ser sensível para perceber as dores daqueles que sofrem ao nosso redor. Muitas das vezes passa por despercebido de nós. Em segundo lugar, este texto nos mostra que a mulher não apenas foi curada de uma deformidade na coluna, mas também liberta de uma opressão espiritual. Isso revela que Jesus traz libertação integral ao ser humano, como Ele está trazendo hoje para mim, para você e para os nossos. Aleluias, fisicamente e espiritualmente. Muitas vezes buscamos soluções para problemas visíveis, mas ignoramos o peso do pecado, das angústias interiores. Em Cristo encontramos tanto a cura para o corpo quanto a liberdade para a alma. Talvez você também esteja experimentando uma vida encurvada, sentindo o peso do pecado, as dores da solidão e do desprezo, vivendo dias de aflições, de angústia e perturbação. Mas saiba que nesta manhã Cristo é soberano sobre todas as coisas. Ele cura, liberta, restaura, corrige distorções e quebra todo jugo que te aprisiona nesta manhã. Aleluias. Em terceiro lugar, a história da mulher encurvada nos ensina que a maior tragédia é a dureza do coração. Embora a doença daquela mulher fosse grave, a situação dos líderes religiosos ali era pior, pois eles não apenas rejeitavam a mensagem da graça de Deus, mas atacavam o próprio Salvador por realizar o bem. A doença deles nesse sentido era muito mais grave que a enfermidade daquela mulher, pois ainda testemunhavam milagres inquestionáveis, permaneciam cegos e não se abriam para a verdade libertadora. Aleluias, aquela verdade libertadora de Cristo, que é na nossa vida, que é na vida dos nossos, que é na vida daqueles que buscam. Este é uma grande alerta para mim, para você, para todos nós. Às vezes nós podemos estar tão fixados em nossas convicções, tradições ou opiniões que nos tornamos insensíveis à ação e ao amor de Deus. Jamais podemos nos esquecer que não há mal pior para o homem que um coração endurecido. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim, para você, Ele trabalha ao favor daquele que tem um coração contrito e quebrantado diante dele. Nesta manhã eu termino esta mensagem dizendo para você
para mim primeiramente. Se prostre diante daquele que pode todas as coisas. Deixa ele agir, deixa a tradição de lado e deixa que a graça te invada nesta manhã e vá sobre a tua vida e sobre a tua família e sobre os teus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vão sair daqui cheios do poder do Espírito Santo e curados. E se estavam com o coração endurecido para as coisas do Senhor, vão sair hoje cheios da graça de Deus. Deixa a graça te alcançar, porque quando ela te alcançar, ela vai alcançar os teus. Se o Pai permitir, estarei de volta às 18 horas com a oração da noite. Espero vocês aqui no canal. Um beijo grande, um abraço carinhoso. Fiquem com esta palavra o dia todo meditando. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.